Bom, iniciamos a nossa aula Fundamentos de Modelagem Orientada a Objetos, que se insere no curso de modelagem naquela primeira parte voltada a conceitos fundamentais. Nosso objetivo é tratar especificamente, nesse contexto de conceitos fundamentais, 6 tópicos, aí listados: engenharia do software, tratamento da alta complexidade, ciclo de vida, análise projeto OO, processo de desenvolvimento e níveis de abstração. Bom, comecemos com o primeiro deles, engenharia de software. Então, engenharia de software, o contexto da modelagem orientada a objetos. Por que nós precisamos falar aqui, logo de cara, a respeito de engenharia de software? Basicamente porque o nosso curso, a modelagem orientada a objetos, ele está inserido na disciplina engenharia de software. Ele é uma parte da engenharia de software. O que nós trataremos aqui é engenharia de software. Não toda, mas uma parte daquilo que se conhece por engenharia de software. Muito bem, dado isso, eis a pergunta. Então, o que é engenharia de software? Bom, há mais de 4 décadas, a literatura diz isso que está aí a respeito de engenharia de software, que é uma disciplina da ciência da computação, quer dizer, uma das fatias da ciência da computação, junto com as demais, e cujo objetivo é o quê? Ali está, busca meios sistemáticos de desenvolvimento de software, dentro da ótica de que o desenvolvimento do software deve seguir caminhos pré-estabelecidos e pré-testados e, portanto, adequados, ao contrário do desenvolvimento do software ser uma prática de tentativa e erro. Muito bem, essa é uma cultura antiga, como eu já disse, tem mais de 4 décadas, isso que aí está. Porém, eu queria ver uma visão bem mais contemporânea da engenharia de software, que aí está colocada nesse slide, que veio do site Webopedia, como está ali referenciado. Diz assim: disciplina da ciência da computação voltada ao desenvolvimento de aplicações de grande porte. Engenharia de software abrange não apenas os aspectos tecnológicos da construção de sistemas de software, mas também os aspectos gerenciais, tais como coordenação de times de programadores, cronograma e orçamento. Muito bem, essa definição ela não se ateve ao lugar comum de dizer que engenharia de software está preocupada com sistemática. Isso, na prática, é algo tácito, todo mundo sabe, né? Então, ok, preocupada com a sistemática. Porém, é particularmente importante quando ali está o primeiro negrito, o desenvolvimento de aplicações de grande porte, que envolvem, em outras palavras, alta complexidade. Quer dizer, o tratamento de alta complexidade exige cuidados que a baixa complexidade pode dispensar. E um outro ponto nessa ideia de sistemática de desenvolvimento, a preocupação com os caminhos de desenvolvimento, então o segundo negrito ali colocado, o segundo e terceiros, abrange não apenas os aspectos tecnológicos da construção de sistemas de software, mas também os aspectos gerenciais. Isso quer dizer o quê? Que na nossa preocupação com o desenvolvimento de software, nós estamos preocupados com questões tecnológicas, e análise e projeto é preocupação tecnológica, assim como seria análise de requisitos, testes, a construção do produto. Mas também é relevante no processo de desenvolvimento de software as questões gerenciais, ali listado como exemplo, cronograma e orçamento. Sem cronograma e orçamento adequados, sem saber fazer cronograma e orçamento, o desenvolvimento do software fica altamente prejudicado. Isso, veja, no escopo da engenharia de software como um todo. Nós aqui queremos focar uma fatia muito específica, que é exatamente a modelagem orientada a objetos. Então, voltando àquela definição inicial, disciplina da ciência da computação, particularmente importante quando se trata de alta complexidade, como dizia aquela definição que acabamos de ver, e que busca os meios sistemáticos de desenvolvimento de software, preocupando-se tanto com aspectos tecnológicos, por exemplo, análise e projeto, que é o foco do nosso curso, como aspectos gerenciais, por exemplo, orçamento de cronograma, que está fora do nosso escopo aqui dentro do nosso curso. Muito bem. Qual é o foco? O foco no sentido de qual é a preocupação, qual é a meta da engenharia de software? A grande meta da engenharia de software, está colocada, é a maximização da qualidade e da produtividade na atividade de desenvolvimento de software. Então, a sistemática de desenvolvimento, no fundo, ela leva a um ganho financeiro do desenvolvimento. Quer dizer, uma melhor
relação custo-benefício, ter mais benefício a um menor custo. Isso é o que se ganha com uma sistemática de desenvolvimento. Isso é exatamente a engenharia de software, a visão de desenvolvimento da engenharia de software, é exatamente a contraposição da prática primitiva de desenvolvimento que representamos com aquela imagenzinha ali apresentada. Não queremos a prática primitiva de desenvolvimento. E o que caracterizaria essa prática primitiva de desenvolvimento que nós rejeitamos? Bom, primeiro, a prática primitiva que, infelizmente, em muitos meios nós ainda observamos. A cultura de desenvolvimento se resume à capacitação para usar linguagem de programação. Quer dizer, o pessoal que acha que desenvolver software é só programar e acabou. Está errado. Quer dizer, a modelagem diz que não vamos por esse caminho. Segundo ponto colocado, a caracterização da prática primitiva. A partir de uma necessidade de desenvolvimento, parte para a produção de código sem noção clara e completa dos requisitos. Quer dizer, é a visão de que desenvolver software é programar, e nessa visão, tanto requisitos quanto modelagem acabam negligenciados, o que obviamente não é adequado. Outro ponto, o resultado dessa prática primitiva é o quê? Código frequentemente mal estruturado, que passou por sucessivos remendos e praticamente nenhum outro produto. Quer dizer, o resultado final é código e apenas código, na maior parte dos casos. Código e apenas código, sem documentação e mal estruturado por conta das idas e vindas inerentes à tentativa e erro. E, por fim, dizemos pouca preocupação com manutenibilidade. Bom, pouca preocupação com manutenibilidade, na verdade a baixa manutenibilidade, ela é decorrente desse processo que leva ao produto final como sendo apenas código, não documentado e mal estruturado. Quer dizer, para quem já teve a experiência de procurar, tentar dar manutenção em um código resultado de um processo desse tipo, já observou que a coisa não é simples. Um projeto de que eu participei há poucos anos atrás, na universidade, como um projeto de extensão da universidade. Extensão é como na universidade a gente chama consultoria. Então, numa consultoria a uma empresa pública, eles tinham um software feito nesses moldes. Esse software feito nesses moldes, eles precisavam dar manutenção, eles precisavam fazer uma alteração nesse software, e eles não se sentiam seguros para isso. Por quê? Porque o risco de um efeito colateral, o risco de mexer, alterar algo que não se desejava, e aquele programa que ruim, pelo menos estava funcionando, deixar de funcionar, quer dizer, o risco de fazer que ele deixasse de funcionar é muito grande. Então nós fizemos todo um trabalho de engenharia reversa. Esse software tinha mais de 3.000 classes, quer dizer, era um software de alta complexidade. Nós fizemos todo um trabalho de engenharia reversa, que levou um período bastante tempo. Para fazer o quê? Para gerar aquela documentação nos moldes do que nós trabalhamos aqui nesse curso, veremos aqui nesse curso, que deveria ter sido feita durante o desenvolvimento. Quer dizer, o custo disso, de gerar essa documentação via engenharia reversa após o desenvolvimento e após isso ter que resolver os problemas de má estruturação que, olhando apenas para o código, não eram visíveis, certamente isso fez com que o custo desse programa fosse muito mais alto, considerando o primeiro desenvolvimento, mais o nosso esforço de engenharia reversa, mais o esforço posterior, aí já não nosso, de reestruturação a partir da documentação gerada. Isso certamente fez com que esse produto custasse muito mais do que ele deveria custar se ele tivesse feito não numa visão de prática primitiva de desenvolvimento. É aí que se diz que a engenharia de software visa o quê? Maximizar não apenas a qualidade é importante, mas junto com ela a produtividade. Quer dizer, queremos uma boa relação, queremos a melhor relação custo-benefício. Muito bem, é isso. Dos 6 tópicos, segundo tópico, complexidade no desenvolvimento de software. Complexidade era o primeiro aspecto destacado na definição de engenharia de software lá do Ebopedia.
particularmente importante quando se trabalha com aplicações de grande porte, aplicações complexas. Então, a questão aqui é o seguinte, digo ali, mais relevante que o aumento do esforço do desenvolvimento ou do tamanho do produto, mais relevante é o que? É a dificuldade, o desafio de administrar a complexidade. A não ter uma solução adequada de administração da complexidade pode levar ao fracasso do desenvolvimento, como ali colocado. Então, a grande questão é que o impacto do aumento da complexidade no desenvolvimento do software não pode ser pensado apenas dentro de uma regra de 3 para dizer mais complexo, mais esforço, deu, acabou. Não, na verdade, o grande risco de trabalhar com software de alta complexidade é perder-se. Se perder na codificação, se perder no tratamento dos requisitos e por aí vai. Então, ou eu tenho uma solução para tratamento de alta complexidade, ou eu corro o grande risco não apenas de gerar aquele software mal estruturado que eu descrevi ali, falando de prática primitiva de desenvolvimento, mas de não chegar a um software ao final do esforço. Isso também num projeto de que eu participei, num outro projeto de que eu participei, exatamente não num contexto de desenvolvimento, mas no contexto de gerenciamento do processo, quer dizer, aquelas preocupações gerenciais, foi exatamente para resolver o problema de um primeiro esforço de desenvolvimento que fracassou. Por quê? Porque havia ali alta complexidade e a empresa que trabalhou nesse desenvolvimento, ela não estava qualificada para alta complexidade e ao final do esforço ela não conseguiu gerar um resultado. Moral da história, teve que partir para um segundo desenvolvimento, e aí nesse segundo desenvolvimento um conjunto de preocupações gerenciais, de controle, para que aquilo não acontecesse de novo. Então a questão da complexidade, de ter uma solução adequada para tratar a complexidade é absolutamente relevante. Muito bem. Complexidade e a modelagem orientada a objetos, que é o foco do nosso curso. Aí as coisas se ligam. Quer dizer, a modelagem, aquilo que aprenderemos nesse curso, é o quê? É um instrumento de administração da complexidade. É um instrumento de administração da complexidade. Por quê? Digo lá, permite tratar software mais complexo sem perder o controle do conjunto de informações nele contido. Perder o controle é o grande risco da administração da complexidade. Então a modelagem, ela me permite tratar com qualquer grau de complexidade a rigor, não exatamente com a modelagem básica e recorrendo a outras culturas, como o desenvolvimento orientado a componentes, que eu trato no livro, mas não está aqui no livro azul, mas que não está aqui no contexto da modelagem básica, mas com a modelagem básica que nós trataremos mais desenvolvimento orientado a componentes, a rigor não há limite de complexidade que se possa tratar. Então, é instrumento de administração da complexidade, porque permite tratar software mais complexo sem a perda do controle e, segundo ponto ali, de mais fácil compreensão e permite uma rápida localização de informações em comparação com o código. Falando aqui em linguagem de programação. Então, um exemplo muito simples. Se você pega um programa que por alguma razão ele não é executável, eu tenho que olhá-lo no código. Não dá para executar por alguma razão. Eu tenho que olhar o código. E eu pergunto assim, o que esse programa faz? Eu quero saber, eu não conheço esse programa. O que esse programa faz? Um esforço de engenharia reversa para descobrir o que um programa faz pode levar dias, meses, pode levar muito tempo, enfim. Enquanto que se esse software tem uma documentação UML, uma simples olhada na modelagem de casos de uso, eu sei o que esse programa faz. Por exemplo, isso aí não tratamos, vai ser tratado em aulas posteriores, mas a modelagem, ela me permite compreender de uma forma muito simples um programa, coisa que o código não permite. Característica da modelagem, característica do código. Isso a rigor para qualquer nível de complexidade. Imaginem analisar um código de 3.000 classes e entender um programa. Isso não é coisa de uma semana, isso não é coisa de um mês. Isso vai muito longe, além disso.
Muito bem. Alta complexidade demanda cuidados, modelagem orientada a objetos foca isso, e alta complexidade é inevitável. Né? Alta complexidade é inevitável para quem trabalha com desenvolvimento de software, porque o que nós observamos ao longo de toda a história do desenvolvimento do software, nós observamos o que aí está colocado, o aumento contínuo da complexidade. Né? Por quê? Uma razão simples, né? Ali está colocado. A complexidade do software é limitada pela capacidade do hardware. Na medida em que se dispõe, nós estamos dispondo disso ao longo de toda a história do desenvolvimento do software, né, de computadores mais poderosos. Né? Computadores mais poderosos vêm se tornando economicamente acessíveis. E hardware mais poderoso implica em quê? Em aumento da demanda por software mais complexo. Não que a demanda seja inventada depois que o hardware aparece. Né? Então, para quem acha isso, eu recomendo assistir ao filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, filme da década de 60. Lá tem um computador que, com visão computacional, reconhece as pessoas, conversa com as pessoas e ainda sacaneia. Então, quer dizer, visão da década de 60. Desde a década de 60, pelo menos, queremos aquilo em termos de resultado do desenvolvimento do software. Por que não temos aquilo ainda? Porque não temos hardware que dê conta. Bom, sacanagem eu dispenso. Mas não temos hardware que dê conta. Então, o aumento da complexidade continua. O que nós temos hoje de concreto, de aplicações concretas em termos de visão computacional, muito pouco. Então, a demanda está aí. Quando tiver hardware que dê conta, a gente chega lá. Então, o aumento da complexidade no desenvolvimento do software é inevitável para os profissionais de desenvolvimento. Então, ou o cara se qualifica para alta complexidade ou muda de profissão, muito simples. Né? E aí, nessa questão do aumento da complexidade, se estabelece aquilo que eu gosto de chamar de paradoxos da indústria do software. Há uma situação paradoxal. Que situação paradoxal é essa? Bom, ali está enunciado. Eu digo assim: é preciso buscar a capacidade de desenvolver software continuamente mais complexo, e o desenvolvimento deve ocorrer em espaço de tempo cada vez menor, bem como demandando menos esforço. Por que paradoxal? Porque a lógica habitual, digamos assim, né, seria a lógica da regra de 3. Mais complexidade, mais esforço, mais tempo. E o paradoxo me diz o seguinte: mais complexidade, não, menos esforço e menos tempo de desenvolvimento. Puxa, como é que eu faço isso? Parece mágica. Como é que eu faço a mágica? Como é que eu desenvolvo software mais complexo em menos tempo? E aí entra a engenharia de software, entram as soluções propostas pela engenharia de software. Basicamente, quando a engenharia de software fala em desenvolvimento de sistemática de desenvolvimento, ela está preocupada com 3 pontos, 3 tópicos. O primeiro deles é as próprias abordagens metódicas. Para quê? Para evitar que o desenvolvimento do software seja baseado em tentativa e erro. Ir mais diretamente do problema até a sua solução, do que caminhar em zigue-zague, que toma tempo, gasta esforço, que implica em custo. Segunda solução: desenvolvimento e uso de ferramentas que automatizem atividades. Automação. Desenvolvimento e uso de ferramentas que automatizem atividades e, para quê? Para permitir que elas sejam realizadas, essas atividades, mais rapidamente e demandando menos esforço humano. Qualquer atividade de desenvolvimento algorítmica é potencialmente automatizável. Então, nós, hoje, na data de gravação desta aula, nós temos muito mais ferramentas que automatizam atividades do desenvolvimento do que tínhamos décadas atrás, mas eu espero que no futuro nós tenhamos muito mais, porque tem muito a ser feito em torno de criação de ferramentas que automatizem esforços algorítmicos, repetitivos. Eu costumo dizer que tudo aquilo que é algorítmico, que é repetitivo, que não exige criatividade, poderia ser feito por um chimpanzé. E nós não gostamos de fazer trabalho de chimpanzé. E, finalmente, a terceira solução: reuso do software.
Então a ideia de reuso, reaproveitar ideias, soluções de projeto ou trechos de código previamente elaborados. Para quê? Para não ser necessário desenvolver todas as partes de um software. Então, se eu tenho um software complexo, mas eu preciso desenvolver apenas 70% dele, 40% dele, 20% dele, o resto eu pego pronto, ótimo. Então vejam, todas essas soluções, abordagens metódicas de desenvolvimento, automação e reuso, todas elas me levam ou me permitem vencer o paradoxo, no sentido de que me permitem produzir software mais complexo em menos tempo. Muito bem. E isso no contexto da nossa modelagem orientada a objetos. A abordagem, aqui no nosso curso de modelagem orientada a objetos, nós vamos aprender uma metodologia de desenvolvimento do software. Portanto, vamos aprender uma abordagem metódica. Essa abordagem metódica faz uso de ferramentas. A gente não vislumbra fazer modelagem UML sem suporte ferramental. E nós gostaríamos que o suporte ferramental para isso automatizasse muito mais do que ele automatiza atualmente. Há muito ainda a ser feito. E dentro desse contexto de desenvolvimento, o reuso deve ser explorado. Então, observem que numa sistemática adequada de desenvolvimento, onde parte disso a gente vai ver nesse curso, quer dizer, ela utiliza aqueles três caminhos, aquelas três soluções que são o foco da engenharia de software. Abordagens metódicas de desenvolvimento, quer dizer, sistemática de desenvolvimento, automação e reuso do software. Muito bem. Terceiro ponto, tratado nessa nossa aula de hoje, o conceito de ciclo de vida do software. Evidentemente, isso não é aula de biologia, ciclo de vida do software. Ciclo de vida do software é entendido como o quê? Como conjunto de etapas por que um software passa ao longo da sua existência. Ao longo da sua existência, não ao longo do seu desenvolvimento. Por quê? Porque o software ele é desenvolvido, passa a existir, enquanto existe pode ser modificado, até que ao final da sua vida útil ele é descartado, não é mais usado. Então, ciclo de vida do software, o conjunto de etapas porque um software passa ao longo da sua existência. Quais são essas etapas? Bom, existem várias propostas de divisão desse ciclo de vida em etapas. Nós adotaremos uma, então é uma convenção, dentre as várias possibilidades, adotaremos uma que está destacada aí em azul na imagem, no slide. Então o nosso conjunto de etapas será análise, projeto, implementação, testes e manutenção. Muito bem, então este conjunto de etapas, 5 etapas, podemos pensar nas duas primeiras, análise mais projeto, como o quê? Como o meu esforço de planejamento daquilo que eu vou construir. Construir no sentido de implementar. As duas etapas seguintes, implementação e testes, como a construção em si. A construção propriamente dita e a avaliação daquela construção, se ela está ou não está adequada. E finalmente, a quinta e última etapa, manutenção, é o quê? É a alteração do software posterior ao seu desenvolvimento. Então, manutenção está fora do desenvolvimento. Se nós pensamos no desenvolvimento, ele é o quê? Análise mais projeto, planejamento do que construir, implementação mais testes, a própria construção. Muito bem. No nosso curso de modelagem orientada a objetos, nós estamos preocupados com análise e projeto. Eu costumo chamar o curso de modelagem orientada a objetos. Ele poderia perfeitamente ser chamado de análise e projeto orientados a objetos. Questão de gosto. De qualquer modo, no nosso curso de modelagem orientada a objetos, nós trataremos análise e nós trataremos projeto. Então, quarto ponto da nossa aula de hoje, o que é análise e o que é projeto. Começando com a análise. Análise orientada a objetos. Bom, a primeira questão a colocar é o seguinte: não há na literatura um consenso a respeito de análise e projeto. Quer dizer, não se pode dizer que a análise tem um conceito absoluto. A análise é isso, ponto, todo mundo concorda e ninguém discorda. Projeto é isso, ponto, todo mundo concorda e ninguém discorda.
Então há variações na visão do que é análise, no que é projeto, principalmente no sentido de quais são as responsabilidades da análise e quais são as responsabilidades do projeto. Que responsabilidades, em outras palavras, se inserem no escopo da análise e não no escopo do projeto, ou o contrário. Então não há uma unanimidade a respeito disso. Então, em função disso, nós adotaremos uma convenção, diz ali, convenção adotada. O objetivo da análise é a modelagem do domínio do problema. Quando eu falo convenção, eu estou dizendo, olha, já que eu não tenho um conceito, eu vou combinar aqui, no grupo que tratará essa questão, qual dos possíveis conceitos nós adotaremos. E é esse. O objetivo da análise é a modelagem do domínio do problema. Mas o que é o domínio do problema? Domínio do problema, então, ali está definido. Conjunto de fatos e conceitos associados ao problema que se deseja tratar. Então, o domínio do problema é um conjunto de informações que não tem nada a ver com o mundo computacional. Tem a ver com o problema que eu estou tratando. Por exemplo, o exemplo ali proposto, o jogo da velha. Para um jogo da velha, o domínio do problema corresponde ao conjunto de informações associado a esse assunto, como os elementos do jogo, as regras, as estratégias. Quer dizer, tem a ver com o assunto do jogo da velha. O domínio do problema são os conhecimentos, relacionados ao jogo da velha, não ao mundo computacional. Então, esse conjunto de conhecimentos do problema tratado que nós focamos na análise. Digo ali por último, o tratamento do domínio do problema deve ignorar tanto quanto possível a existência do mundo computacional. Então, quando na análise, na etapa de análise, no tratamento do domínio do problema, quando eu penso, por exemplo, no jogo da velha, eu tenho que pensar no jogo da velha em si, nos conceitos inerentes ao jogo da velha em si, e não pensar no mundo computacional. Bom, isso é análise. Mas e a análise orientada a objetos? Está dito ali, a análise orientada a objetos visa produzir modelagens do domínio do problema, descrevendo-o como um conjunto de classes. Por quê? Porque a análise orientada a objetos é a análise baseada no paradigma de orientação a objetos. E o que é o paradigma de objetos? É uma abordagem de interpretação de qualquer realidade, interpretação e descrição de qualquer realidade, que enxerga qualquer realidade como um conjunto de classes, estruturalmente falando. Então, por isso a análise orientada a objetos faz isso, veja. Olhando de novo o conceito colocado. A análise orientada a objetos visa produzir modelagem do domínio do problema, descrevendo-o como um conjunto de classes. Muito bem. Então, o que eu faço na análise? Digo ali, identificar as classes adequadas para a descrição de elementos e conceitos do domínio do problema. E, tanto quanto possível, eu devo ignorar elementos de uma possível solução computacional, como bancos de dados ou janelas gráficas. Então, o foco da análise orientada a objetos é produzir uma descrição do domínio do problema na visão do paradigma de orientação a objetos, quer dizer, um conjunto de classes. E o projeto orientado a objetos? Bom, a análise foca o domínio da solução. Desculpe, falei besteira. A análise foca o domínio do problema, conjuntos, conceitos e fatos relacionados ao problema que eu estou tratando. E projeto? O projeto complementa. Então, convenção por nós adotada, lembrando que não dá para pegar um conceito absoluto de projeto. Então, para nós, projeto é o seguinte: o objetivo do projeto é a modelagem do domínio da solução computacional. Então, o domínio da solução computacional junta-se ao domínio do problema para construir uma solução para o problema que eu tenho. Então, no projeto eu vou fazer o quê? Selecionar as alternativas que constituirão a solução computacional, por exemplo, interface, persistência de dados, segurança, etc. E, numa ótica orientada a objetos, definir o conjunto de classes correspondentes aos elementos do domínio da solução computacional. Então, se meu foco na análise orientada a objetos são as classes associadas ao domínio do problema,
No projeto, são as classes associadas ao domínio da solução e elas se complementam, elas se juntam. Então, as classes do domínio da solução computacional, digo ali, somam-se ao conjunto de classes definido na análise e, eventualmente, também implicam, e habitualmente, sempre eu diria, implicam em alterações no conjunto de classes do domínio do problema. Por quê? Porque não são conjuntos soltos, mas são conjuntos de classes interligados. Muito bem, para a gente guardar bem essa ideia de análise-projeto, que é a análise-projeto, basicamente aquela ideia, foco no domínio do problema, foco no domínio da solução. Então eu digo aí, análise do problema. Eu quero entender e descrever adequadamente o problema que eu estou tratando. Projeto da solução. Eu quero projetar a solução adequada para para resolver aquele problema. Então, análise do problema, projeto da solução. Essa é a nossa visão. Qual é o resultado dos esforços de análise e projeto? Eu tenho duas possibilidades. Eu tenho metodologias que produzem duas especificações, uma resultante do esforço de análise e a outra resultante do esforço de projeto. E eu tenho uma segunda possibilidade, que é o quê? Produzir uma única especificação chamada de especificação de projeto, que começa a ser construída com os elementos do domínio do problema, num esforço de análise, e depois é complementada com os elementos do domínio da solução, constituindo uma única especificação chamada especificação de projeto, ou simplesmente projeto do software. Essa segunda alternativa, produzir uma única especificação ou projeto do software, via esforços de análise e projeto, é o que nós adotamos nesse curso. Muito bem, dos 6 tópicos, 5º tópico, processo de desenvolvimento de software. Conceito assim, absolutamente relevante, importantíssimo, associado a não um conceito da modelagem orientada a objetos, mas um conceito da engenharia de software, onde a nossa modelagem orientada a objetos está encaixada aí dentro, é parte disso. Então, o que é um processo de desenvolvimento de software? Dizendo de uma forma muito simples, poderíamos dizer o seguinte: processo de desenvolvimento de software é o caminho que eu sigo para desenvolver software. É o caminho que eu sigo para desenvolver software. Dizendo isso de uma forma mais cuidadosa, como está colocado aí no slide, eu digo o seguinte: é o conjunto de soluções adotado por pessoa ou grupo para desenvolver software. E esse conjunto de soluções é composto por, digo ali, um conjunto de etapas. Então, um processo de desenvolvimento de software ele é composto por um conjunto de etapas, por um sequenciamento, um conjunto de possibilidades de sequenciamento dessas etapas, como eu percorro essas etapas, as atividades associadas a cada etapa. Então, supondo que para cada etapa eu executo um conjunto de atividades, e para cada atividade as metodologias, modelos, padrões e ferramentas que eu uso. Então note que processo de desenvolvimento de software, ainda mais quando a gente pensa no desenvolvimento de software complexo, quando a gente pensa em preocupação com o aspecto tecnológico e o aspecto gerencial, é alguma coisa muito, muito, muito grande. Muito, muito, muito grande. E para quem quer desenvolver software de alta complexidade, quer dizer, estabelecer um processo de desenvolvimento de software é algo absolutamente inevitável, essencial, melhor dizendo. Muito bem, então, processo de desenvolvimento de software, onde é que o nosso curso de modelagem se encaixa aí? O nosso curso de modelagem ensinará a estabelecer um processo de desenvolvimento de software? Não. Não um processo completo, apenas uma fatia dele. O nosso foco é a modelagem orientada a objetos, que trata análise e projeto. Na parte prática, nós inevitavelmente iremos também até a implementação, e apenas isso. Nós não tratamos, por exemplo, análise de requisitos, nós não vamos tratar testes, mas óbvio que no contexto de um processo tudo isso também é essencial. E não trataremos também o aspecto gerencial, não falaremos aqui de orçamento, não falaremos aqui de cronograma, dentre outras coisas, mas também a gente sabe que um desenvolvimento do software que não estabeleça um cronograma, não estabeleça um orçamento, não é viável. Então, o nosso curso visa o quê? Subsidiar a construção de um processo de desenvolvimento de software
fornecendo uma parte dele, não ele inteiro. Né? Ele inteiro, as outras preocupações da engenharia de software. Muito bem, então chegamos ao sexto e último tópico da nossa aula de noções gerais, requisitos para a especificação de software. Nós queremos especificar software numa ótica de análise e projeto, não numa ótica de implementação para que nós usamos linguagem de programação. Nós queremos especificar software numa visão de análise e projeto. Nós queremos descrever os elementos do domínio do problema, os elementos do domínio da solução computacional, como no paradigma de orientação a objetos, um conjunto de classes. Como fazer isso? Quais são os requisitos? Bom, eu preciso de duas coisas. Né? A primeira coisa que eu preciso é registrar. Né? Um mecanismo de registro. Então, necessidade de registro das decisões de projeto. Aquilo que eu concebo na prática durante a análise, durante as etapas de análise e projeto. Então eu preciso de um mecanismo de registro. O mecanismo de registro é uma linguagem. Né? Uma linguagem adequada à especificação de projeto. Muito bem, nós já sabemos da aula introdutória que a nossa linguagem desse curso, obviamente, é a linguagem UML. Só que além de ter alguma linguagem para registrar aquilo que eu vou decidindo ao longo do desenvolvimento, eu preciso de um outro ponto, uma outra necessidade. Possibilidade de tratar a globalidade ou o detalhe. Essa tal linguagem, digo ali, deve suportar diferentes níveis de abstração. Diferentes níveis de abstração. Diferentes níveis de abstração é aquilo, possibilidade de descrever algo focando na globalidade ou focando no detalhe específico. Muito bem. Por quê? Porque software envolve uma quantidade grande de informações. Software orientado a objetos, evidentemente, mais ainda. Então, eu preciso administrar essa complexidade de informações adequadamente. Níveis de abstração me ajudam a isso, a não me perder. Muito bem. Neste slide, nós temos 3 imagens. Então, da esquerda para a direita, eu quero representar uma floresta, uma das árvores dessa floresta, uma das folhas dessa árvore. Então, floresta, árvore, folha. As 3 descrições, as 3 imagens, tratam o mesmo assunto. As 3 tratam o mesmo assunto, porém em diferentes níveis de abstração. Vamos entender isso. Muito bem, níveis de abstração, floresta me dá visão da totalidade. Eu digo ali, abstraindo os detalhes e corresponde ao mais alto nível de abstração. Vejam, dentro dessa ótica de que eu estou olhando para uma floresta que tem árvores e essas árvores têm muitas folhas. Eu quero ter uma visão global da floresta. Eu quero olhar, por exemplo, sei lá, de um helicóptero ou uma foto de satélite, eu quero enxergar toda a floresta. Quando eu enxergo toda a floresta, para eu conseguir enxergar toda a floresta, eu vou ter que abrir mão, e qualquer foto me mostraria isso, eu vou ter que abrir mão dos detalhes. Eu não consigo, para conseguir enxergar a floresta inteira, eu não consigo enxergar os detalhes de uma árvore, muito menos os detalhes das folhas. Não é isso? Muito bem. Então, alto nível de abstração quer dizer o quê? Que eu faço uma alta desconsideração das informações que estão ali, que fazem parte da coisa modelada, mas eu desconsidero, eu não olho para uma grande quantidade de informação, ou, em outras palavras, eu não olho para os detalhes para conseguir ter uma visão do todo. Se eu tentar olhar o todo e os detalhes ao mesmo tempo, eu não dou conta, eu ultrapasso a capacidade de cognição humana. Em limites do cérebro, não vai. Segunda imagem, a imagem da árvore. Eu digo o seguinte, nível de abstração imediatamente inferior em relação à floresta. Por quê? Por que nível de abstração imediatamente inferior? Não, nível de abstração mais baixo. Porque eu abstraio menos, eu desconsidero menos informações, menos detalhes abstraídos, mais detalhes observados.
Então, a visão, olhar para uma árvore, eu estou vendo muito mais detalhes dessa árvore do que eu via quando olhava a floresta, é evidente. E a folha? A folha é o mais baixo nível de abstração nas 3 imagens propostas. A folha me dá o foco no detalhe. Mas para eu ter o foco do detalhe, observar o formato da folha, eu estou fazendo o quê? Para conseguir ver os detalhes da folha, das folhas, né? Os vários formatos de folha, eu vou fazer o quê? Para evitar uma descrição densa, uma descrição não acessível, não ilegível ao cérebro humano, eu abro mão da visão da globalidade. Então, na prática, quando eu descrevo algo complexo, ou eu foco mais na globalidade, abstraindo os detalhes, ou eu foco mais nos detalhes, perdendo a visão da globalidade. Ok? E nós precisamos fazer isso no desenvolvimento do software, senão nós não damos conta de entender o software. Particularmente software complexo, se nós não fizermos isso, nós nos perdemos na complexidade. E aí é a questão da administração da complexidade. Muito bem. Então, seguindo adiante, eu digo o seguinte: no registro do projeto do software, eu tenho a necessidade de diferentes níveis de abstração. E a nossa linguagem UML, nossa linguagem de especificação de projeto, vai nos dar isso. Coisa que o código não dá. Eu digo lá, código, linguagem de programação, ele me apresenta o quê? Apenas o nível de abstração mais baixo. Por quê? Porque o código é a globalidade com todos os detalhes. Por isso a leitura do código é tão difícil. Porque eu tenho numa mesma descrição a globalidade, está tudo ali, e todos os detalhes estão todos ali. Então, além de difícil leitura, difícil para a compreensão humana, por isso, porque é difícil, linguagem de programação é inadequada ao registro de projeto. Muito bem, então para isso nós usaremos especificações de projeto que me permitem essa visão de diferentes níveis de abstração, me permitem compreender muito mais claramente um software do que se eu tentasse compreendê-lo olhando o seu código. Quando nós usamos especificações de projeto, onde é útil usar especificações de projeto? Eu digo ali 2 momentos. Durante o desenvolvimento, o código ainda não existe. Ou, num outro momento, para compreender software existente, aí sim, ele já foi desenvolvido, ele existe e eu preciso compreendê-lo. Normalmente essa ideia de compreender um software existente está associada à necessidade de dar manutenção nesse software. Muito bem. Primeiro, durante o desenvolvimento, que é o nosso foco, o foco do nosso curso de modelagem, é exatamente a compreensão durante o desenvolvimento. Então eu digo o seguinte: por que a modelagem nos é útil? E é importante, a gente vai entender isso ao longo das próximas aulas. Por quê? Porque a modelagem auxilia a identificação e seleção de alternativas mais adequadas. Mais do que no código. Por quê? Pela possibilidade de tratar o software em diferentes níveis de abstração sob diferentes pontos de vista. Então, ao longo do curso, nós vamos explorar não apenas diferentes níveis de abstração, mas diferentes pontos de vista. Estrutural, dinâmico, foco no algoritmo, foco na evolução de estados, etc. Então, ao explorar diferentes níveis de abstração e diferentes pontos de vista, eu consigo enxergar o software sob uma ótica que o código não me dá. E com isso, eu consigo produzir soluções mais adequadas. Então, em suma, diz o lá o final, o uso da modelagem durante o desenvolvimento permite chegar a um resultado de melhor qualidade, isto é, melhor estruturado. Então, eu vou chegar a um software bem estruturado, documentado, sem tentativa e erro, quer dizer, eu vou ter ganho de qualidade, vou ter ganho de produtividade se eu tiver um processo adequado. Muito bem, então, além do processo de usar a modelagem no processo de desenvolvimento, evidentemente é absolutamente útil, especificações de projeto também são úteis para compreender software existente. Próximo ponto. Eu digo ali o que eu já disse antes, caso típico da etapa de manutenção. Então, quando eu vou dar manutenção em um software, o primeiro passo é compreender o que está implementado. E, evidentemente, é muito menos trabalhoso compreender uma especificação de projeto do que compreender um código.
aquela pergunta que eu fiz antes, durante essa aula. Se eu quero saber o que um software faz, é muito fácil, muito mais fácil eu olhar um diagrama de casos de uso, se ele existir, do que ficar buscando isso via análise de código. E ali eu digo o seguinte: é consenso o reconhecimento do benefício de dispor de especificação de projeto para compreender um software. Eu não conheço ninguém que discorde disso. Não conheço ninguém que, diante da necessidade de manutenção, prefira fazer análise de código do que olhar uma especificação de projeto. E eu digo ali, né, o obstáculo costuma ser convencer quem não tem o hábito de produzir especificação de projeto a produzi-la. Então, normalmente, o que acontece com as pessoas negligentes em fazer modelagem? Elas não gostam de modelar, mas gostam de pegar uma modelagem pronta que alguém fez, que obviamente é uma contradição. Muito bem, cobrimos então aqueles 6 tópicos de conceitos básicos para modelagem orientada a objetos. É isso. Então, nessa aula nós apresentamos esse conjunto de noções básicas e eu faço ali um destaque. Destaca-se o uso de especificações de projeto, destaca-se que o uso de especificações de projeto durante o desenvolvimento permite vislumbrar o software sob pontos de vista que o código não oferece, e a melhor visibilidade permite uma melhor avaliação do resultado do processo de desenvolvimento e, com isso, a obtenção de melhores resultados. Em suma, aprender modelagem me permite produzir resultados de melhor qualidade com mais produtividade. E o que eu digo ali, e encerramos por aqui, que essas vantagens ficarão evidentes em aulas posteriores. Então, em aulas posteriores, isso que aí está dito será visto tanto na apresentação dos diagramas, como nas aulas de modelagem propriamente dita, onde usaremos os diagramas para modelar software. Muito bem, encerrando então, proponho uma atividade complementar, que é a leitura do capítulo 1, que apresenta esse conjunto de fundamentos, o capítulo 1 intitulado Modelagem e Desenvolvimento de Software, do livro O ML2 em Modelagem Orientada a Objetos. E com isso nós encerramos esta aula.